Então, iremos falar agora do menu bancos e caixas aqui na sequência do menu topo. Bom, como os menus financeiro e produtos e serviços, as videoaulas ficaram um pouco grandes, nós vamos tentar resumir um pouco mais aqui. Mas não fugindo do objetivo principal, que é demonstrar todos os recursos do sistema nessas apresentações, nessas vídeo apresentações. Vamos então iniciar aqui apresentando o dashboard do menu bancos e caixas. Bom, nessa área aqui, você deverá ter o saldo exato, se você controlar devidamente todas as movimentações, tudo que for feito de transações extras, enfim, se você fizer todos os lançamentos devidamente, então você terá o saldo de suas contas, né, corretas, né, de forma que ao abrir o dashboard do bancos e caixa, você já vai visualizar o seu saldo atual e separado em 3 grupos, né? São esses grupos as contas correntes, que são normalmente as contas bancárias. As contas caixa efetivo, que são apenas aquelas contas que só recebem dinheiro. Nesses tipos de conta não é permitida a entrada de outro tipo de documento. Então, essas contas também são utilizadas no APL Web para vincular ela a usuários que vão ser usuários caixa, né? Que vão utilizar a opção do PDV, que falaremos um pouco mais à frente. E temos ainda as contas a prazo, né? Que utilizamos normalmente, como é o caso do exemplo aqui, para cheques a prazo e outros tipos de documentos a prazo. Bom, no dashboard você já tem então o saldo das contas de cada o saldo de cada uma das contas que você tem em seu cadastro. Então, se você clicar direto no saldo, por exemplo, aqui na conta Banco do Brasil, ao clicar no ícone Banco do Brasil, ele vai me abrir a ficha da conta Banco do Brasil. Mas ao clicar no saldo da conta, ele vai me abrir então já direto na guia de transações, exibindo para mim detalhes das transações, das últimas transações, né? Porque ele ordena aqui, pessoal, por data, tá? Então ele vai estar sempre o mais recente, a data mais recente, o período menor, né? Na última página. E lógico, vai mostrar quantas páginas existam, né? Vão ser exibidas. Vamos falar um pouco mais disso aqui um pouco mais na frente, mas só para concluir aqui a apresentação do dashboard. E ao clicar no ícone banco, ele vai abrir então na ficha do banco. É aqui onde você deverá cadastrar os dados, né, os dados bancários, além dos dados que são informações utilizadas para remessa. O APL Web, pessoal, também permite que você gere remessa de boletos e envie automaticamente para a maioria dos bancos, ou seja, eu diria quase todos os bancos que temos atualmente no Brasil, né, os principais. Então, aqui você coloca algumas informações que são utilizadas nesse momento, na geração do arquivo de remessa para banco, que são, logicamente, os seus contas a receber. Aqui na guia conta bancária, você vai detalhar os dados da conta, como a agência, né, como dados de moeda, tipo da conta, se é corrente, enfim, você vai detalhar os dados da conta, o número dela no Banco Central. Então, são detalhes da conta. Aqui na guia transações, nós acabamos de falar já um pouco agora há pouco, e na realidade trata-se das transações que já foram efetivadas, ou seja, o que já aconteceu, já foi lançado. Ou foi um pagamento que foi feito, ou um recebimento, enfim, qualquer tipo de transação efetivada, já feita. O contrário, as transações previstas são aquelas justamente que não foram ainda feitas, não foram concluídas. Foi feito apenas o lançamento da mesma, se foram contas a receber, se foram contas a pagar, né? Ou ainda uma despesa, se for lançamentos futuros, mas ainda não foram baixados. Ou seja, muita gente também chama essas informações de fluxo de caixa, né? Que é como você vai ter a previsão no seu dia a dia, né? Aqui no caso do APL Web, ele vai mostrando o saldo dia a dia, nessa opção, né? Nessa opção ele mostra de forma bem analítica. Ele mostra dia a dia o saldo da conta com todas as movimentações, sejam eles recebimentos, sejam pagamentos ou despesas, né? Aqui no relatório mensal é um breve resumo de tudo isso que acabamos de falar a respeito das transações, né? Da guia transações. É o que de fato já aconteceu, já foi efetivado. E ele demonstra isso mês a mês, separando em colunas de crédito e débito. E dando um comparativo dos últimos 3 anos. Né? Ele dá uma movimentação aqui sintetizada dos últimos 3 anos. Informações parecidas nós temos aqui na guia gráficos, ainda na ficha
da guia da conta bancária, né, nós temos aqui o gráfico que vai me demonstrar, né, as movimentações no decorrer do ano, o saldo, né, como foi a evolução do saldo, né, de cada uma de cada detalhe dessa conta, que nós estamos falando aqui a conta Banco do Brasil, né, ele me dá aqui com relação a movimentações e saldos do ano inteiro. E por último, na última guia, nós temos aqui os extratos. Pessoal, o APL Web tem um recurso muito interessante que é a conciliação bancária. Observem que aqui ele está me alertando já, né, que todos esses itens que estão com esse ícone sinalizando, né, atraso, refere-se ao atraso da conciliação desse movimento. Ou seja, esse movimento já aconteceu e está em atraso, não foi ainda confirmado para o sistema, não foi ainda dito ao APL Web que realmente isso se encontra na conta real do banco. Então, pessoal, só para deixar claro, o APL Web não acessa saldo direto da sua conta. Então, esses lançamentos são feitos. Ele consegue também importar os arquivos .ofx, que são arquivos que são gerados em todos os tipos de banco, né, que são lançamentos bancários, e ainda gera remessas e recebe arquivo de retorno. Mas ele não acessa direto o seu saldo. É importante deixar claro isso aí. Então é necessário fazer com isso a conciliação bancária, que serve justamente para você informar em qual extrato você realmente conciliou essa conta. Então você clicando aqui, você vai dizer qual é o extrato que foi conciliado esta conta, né? E vai dizer que está conciliado. Ou seja, clicando nesse cheque, você vai dizer que está conciliado. E ainda você pode dizer quem conciliou. Isso aqui é como se fosse, pessoal, um carimbo digital. Nós vamos já falar disso aí daqui a pouco. Mas vamos só concluir aqui a questão do assunto da conciliação bancária. Pronto, então clicando no modificar, a minha conta já se encontra conciliada, né? Então, quando eu voltar novamente aqui na minha transação, vocês observam que já saiu aquele sinal de alerta e já está, então, aqui o meu extrato. E é esses extratos, né, esses N extratos que você vai conciliar, que aparecem, então, aqui na última guia, né, da nossa ficha da conta bancária. Então, seguindo agora a sequência do menu da lateral, vamos mostrar aqui, vamos explicar a vocês o que é cada item do menu. Por exemplo, no primeiro grupo, bancos e caixas, nós temos aqui uma nova conta financeira, que nada mais é do que o que já sugere, né, a criação, o link para a criação de uma nova conta. Então ele abre uma ficha em branco de uma nova conta, com algumas informações iniciais, né, como descrição, dados até como saldo, né, e outros dados referentes à informação de remessa, para que você crie então as contas bancárias. Na segunda opção são as rúbricas. É o que eu falei agora há pouco aí ao apresentar a vocês a questão da conciliação bancária no APL Web, são uma espécie de assinatura digital. Então isso aqui é uma forma, pessoal, de você criar uma espécie de carimbo digital. Vamos falar assim, definir melhor, né? Um carimbo digital. Pois aqui você cria esse carimbo digital, informa também o e-mail, vou já explicar para que serve aqui a questão do e-mail, e ele passa a ser uma espécie, o que é chamado aqui, o que foi, né, nomeado aqui no APL Web, de rúbrica, né? Ou seja, quem concilia tem que ter um cadastrozinho aqui, tem que ter um item aqui, para que ele assine lá em carimbo como ele, quem conciliou. E essa questão do e-mail, pessoal, é porque o carimbo também serve para conciliação de caixa, fechamento de caixa, né? Então, o caixa, por exemplo, faz uma determinada sangria. Então, ao fazer a sangria, ele confirma essa sangria. Então, vai para um determinado endereço de e-mail, ou seja, normalmente é o endereço do e-mail do financeiro, né, do grupo, ou seja, é a pessoa, o gerente que organiza a parte financeira e pega as informações dos caixas, né, de várias lojas, que pode ser N lojas, né? Então, essa também é uma das utilizações aqui da rúbrica, né, digital, né, que é o que a gente chama de rúbrica. A lista de transações, né, nós acabamos de citar aí que ver essas transações direto na ficha, na guia, na ficha do próprio banco. Mas aqui nós temos uma outra forma, né, filtrando por período, né, vendo qual foi o tipo de pagamento, enfim. Você pode fazer diversas filtragens aqui e acompanhar também, né, essas movimentações de forma analítica, né? Você localizar e você até mesmo alterar, visualizando as informações aqui, né? Ou até se você clicar, por exemplo, ou nesse ícone onde tem a referência do movimento, ele vai automaticamente abrir aqui a guia do movimento, permitindo que você o altere, se você tiver o devido acesso, né? Bom, na próxima opção nós temos aqui a lista de rúbricas, então, é o que já foi devidamente cadastrado e o que já foi conciliado. Quem conciliou? É um breve resumo de quem conciliou. Esse item trata-se de uma transação
bancária, como já sugere, uma transferência, né, no caso, que ele vai dizer qual é a conta de origem e qual a conta de destino, um breve histórico para descrever qual o valor, o porquê dessa transferência e aqui o valor, então, da transferência, né? Aqui um recurso bastante interessante que temos, pessoal, é o borderô. Para quem não sabe, borderô é um conjunto de títulos que você envia como remessa a um banco. Então, fazer isso no APL Web é muito simples. Vamos aqui, então, apresentando a opção do novo borderô. Basta você clicar em novo borderô. Ele vai listar a você todos os títulos. Vou aqui selecionar um tipo específico. Eu vou querer apenas boletos, tá? E vou querer também boletos que foram emitidos a partir do mês de outubro. Pronto, para ficar mais fácil aqui e diminuir. Vamos colocar um pouco mais, né? Vamos colocar então depois de 20 de outubro para diminuir aqui esse volume aqui. Pronto. Vamos então agora, pessoal, gerar esse borderô com esses títulos. É muito simples, pessoal. Basta que eu informe e selecione todos, ou um a um, independente. Se eu quiser que um ou outro não vá, né, eu posso fazê-lo, né, clicando então no título. E então seleciono qual é a conta que eu vou enviar. Vamos supor que seja a conta, então, Santander. Ele vai, então, gerar um borderô só dos que eu selecionei, certo? Me pedir, então, a confirmação, né? Como todos os documentos, ele gera primeiramente um rascunho e depois você o confirma. Gera ainda um PDF com a lista de todos os títulos que aqui se encontram, né, nesse borderô, para que você tenha uma breve conferência e um documento, né, com essas informações. E por fim, que é mais interessante, pessoal, ele gera então um arquivo de remessa para o banco, ou seja, ele gera um arquivo que automaticamente é lido pelo sistema do banco, no caso aqui o Santander, e automaticamente ele entra, pessoal, com todos esses títulos, cadastra os clientes, se ele não já tiver sido cadastrado no sistema do banco, e todos os títulos, e você não precisa fazer mais nada. Isso já vai diretamente para a conta do banco. E mostraremos daqui a pouco como é que fazemos então o retorno. Bom, concluímos aqui então a apresentação do borderô, como se faz um borderô, e a próxima opção mostra apenas como você consultar um borderô, né? Então você tem uma lista e você pode acessar o borderô e consultá-lo. E por fim, pessoal, aqui no grupo borderô nós temos então um arquivo de retorno. Isso é muito interessante. Você vai selecionar, pessoal, um arquivo que normalmente tem a extensão .het, né? Que são arquivos que são gerados pelo banco. Então vamos fazer aqui um arquivo de remessa desse para vocês entenderem melhor, tá? Então, esse arquivo, se de fato eu não baixei ainda. Então, vamos fazer aqui, vamos enviar esse arquivo baixando-o. Ele pede, então, a confirmação, informa que os títulos serão baixados automaticamente, né? E informa qual é o tipo de movimento que deve vir para que isso aconteça de forma correta, né? Porque existem alguns movimentos que são apenas confirmações. Então, ele capta apenas movimentos de baixa de fato, pessoal. Então, vamos confirmar. E como podemos ver, ele trouxe apenas um título, né, de R$500 em dinheiro. E esse título, como vocês vão agora observar, já se encontra no momento pago, visto que acabamos de fazer a importação do retorno do banco, né? Então está aqui o pagamento feito, onde entrou tudo certinho, né? Então com isso nós já temos aqui a operação do retorno, então, pessoal, concluída, correto? Bom, vamos dar prosseguimento agora com as operações relacionadas a cheques. O APL Web também faz a gestão do cheque, tanto de clientes quanto de fornecedores. O de cliente tem um detalhamento maior, né? Ele inicia o processo no depósito. O depósito é algo similar a um borderô, só que apenas se refere apenas a cheques. Então ele precisa realmente que o cheque esteja cadastrado. E quando isso acontece, pessoal? Quando lá no financeiro, ao efetuar um pagamento ou receber de algum cliente um cheque, você informa na hora, diz que é cheque e dá o seu número, enfim, dá as informações, os dados do cheque. Vamos fazer uma operação dessa para ficar bem mais claro para vocês. Vamos pegar aqui, pessoal, então, um que esteja pendente, que é esse título aqui, que se encontra em banco, pendente, de R$ 74,00. Vamos dizer que eu vou pagar esses R$ 74,14, não mais em boleto, eu vou pagá-lo agora em cheque. Então, ele vai me dizer quais são. Aqui é o cheque que eu vou, a conta que eu vou depositar o cheque. Como eu não vou depositar a princípio nenhum, eu criei uma conta chamada cheques a prazo, né? Ou cheque pré-datados, para que vão ter basicamente as mesmas funções. Que é colocar cheques. Vamos colocar aqui então meus cheques pré-datados nessa conta a princípio. Vou dizer que o meu cheque é o 778899.
Ele é um cheque do emissor Antônio Cisley e é do Banco do Brasil. Bom, ao confirmar a operação, pessoal, observem que ele pede uma segunda confirmação, tá? Ao confirmar a operação, pessoal, observem que agora, indo lá no meu bancos e caixa, certo? Novo depósito, o cheque 778899 de R$ 74,14 ao Banco do Brasil, do emissor fulano de tal, né? Antônio Cisley Menezes, então agora se encontra disponível para depositá-lo. Então agora eu vou fazer o processo de depositar, porque ele está numa conta como se fosse um caixa apenas de cheque, pessoal. Ou seja, está ainda na minha mão o cheque. Agora sim irei depositá-lo. Aí irei depositá-lo no Banco do Brasil, que é a conta com o mesmo cheque. Eu quero que seja compensado mais rápido. Então, vou colocar no próprio Banco do Brasil. Ele então confirma o depósito do cheque, né? O mesmo agora está devidamente depositado, como vocês podem visualizar, e eu poderei rastreá-lo, pessoal, aqui nas listas, né, de cheques. Por exemplo, no cheques a compensar. Ele vai estar, então, aqui na minha conta Banco do Brasil, não é isso? Vai estar o meu cheque de R$ 74,14, visto que ele ainda não foi compensado. Então, observem que o Apple Web ele acompanha o trâmite do cheque completo. Se por acaso o cheque for devolvido, o momento de informá-lo também é esse. Eu posso simplesmente vir, clicar em cima do ícone do número do cheque e informar a devolução, o motivo da devolução, né? Por exemplo, o motivo 11, digo porquê, né? Ok, é apenas teste, né? E vou dizer ainda, pronto, isso aqui já é o suficiente, pessoal. Já é o suficiente para me dizer que o cheque foi então devolvido, né? Ele já tem então agora um motivo de devolução. Aqui se encontra o motivo da devolução dele, né? E eu posso marcá-lo para compensá-lo ou ainda reapresentar o cheque, né? Que seria uma outra possibilidade. Reapresentando, ele vai me permitir que o cheque entre com outro motivo, né? Então vamos fazer aqui a compensação do mesmo para dar a finalização do trajeto desse cheque, né? Então agora o cheque encontra-se, como vocês mesmos poderão ver, como compensado, né? Aqui se encontra ele, R$ 74,14, na minha lista de cheques compensados. Concluímos aqui, então, a explicação do recurso do Apple Web de cheques, de controle de cheques de clientes. E quanto ao cheque de fornecedores, pessoal, basicamente é a mesma coisa do cheque de clientes. A diferença é que você inclui o cheque de fornecedor quando você vai pagar, você vai fazer, então, um pagamento. Então, vamos fazer aqui esse processo no financeiro, né? Vamos pegar aqui um título de fornecedor pendente e vamos então fazer esse pagamento. Vamos fazer aqui o processo para que vocês entendam isso perfeitamente. Vamos aqui emitir pagamento. Pronto, vou dar aqui então um cheque, pessoal, de R$ 1.500, certo? Que foi um cheque aqui que eu vou dá-lo da conta Banco do Brasil. E eu posso também ainda pegar cheque de terceiros, caso eu tenha recebido e queira repassá-los. O sistema também faz essa gestão. Mas vamos digitar o número do cheque. Vamos digitar o emissor, né? E o banco. Pronto. Esse processo faz com que automaticamente ele gere o cheque a fornecedor. Então agora, quando eu vier aqui na minha lista de cheques pendentes a fornecedores, ele agora se encontra como um cheque pendente. E o processo é o mesmo, né? Eu vou, para compensá-lo, marcar e dizer que o cheque está então compensado. Com isso, agora fica mais fácil de explicar a próxima opção, que é os cheques a fornecedores pagos, né? Que agora vai se encontrar também o cheque agora de R$ 1.500 que eu acabei de pagar, né? Como vocês podem ver. E por último no menu, nós temos aqui no grupo Contas Bancárias, a possibilidade, pessoal, de fazer a conciliação de cada conta. Nós já falamos da conciliação bancária anteriormente neste vídeo, mas fazendo ele da guia Transações da própria ficha da conta. Aqui nós temos uma consulta mais apropriada, né, mais voltada para quem de fato vai fazer a conciliação. Observe. Ele me traz todos os lançamentos que ainda não foram conciliados. E aqui ao lado me permite digitar o extrato e informar quem está conciliando, né? Por exemplo, né? E clico no concluir, ele já sai da lista, né?
Vou dizer que é o mesmo, também foi eu, saiu da lista. Bom, aqui fica mais prático de fazer a conciliação, né? Vocês observem que é bem mais simples do que na tela de transação, que entra e vai em outra página e retorna novamente com a informação, né? Aqui fica mais prático. Então, observem que nesse extrato 11223344, que é esse que se encontra aqui, já tem vários lançamentos, que é o que eu estou fazendo, né? É os que eu estou conciliando. E por último, para fechar a explicação, como podemos ver aqui também temos a busca rápida, com as suas opções que já foram faladas anteriormente, né? Já conhecidas: empresas, contatos, produtos e associados.